estamos de volta. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes, tá? A glândula pineal, que é um glândula do tamanho aproximado de um grão de arroz, vibra constantemente. A interação com o perispírito se dá pela frequência. Olha só, gente. Se você disser que isso é uma suposição, tá? Frequência seria um fenômeno de natureza física. Ondas, matéria, energia. Na verdade, você está falando de uma interação que acontece no mundo espiritual, tá? Nós, aqui, tá? Encarnados, a gente não chama espírito, chama alma. Então, nós podemos dizer que nós somos um ser multidimensional. Então, nós vivemos aqui nessas 3 dimensões físicas, tá? Que é o comprimento, largura e altura, tá? Então, são as dimensões físicas. Podemos acrescentar o tempo como uma dimensão também. Mas uma parte de nós habita o mundo espiritual, tá? Então, nós temos uma vida física e espiritual. Tanto que quando a gente adormece e sai do corpo, nós adentramos, quando diz sai do corpo, a pessoa logo imagina que vai para algum lugar. Não. Lugar é uma coisa física, tá? Então, você sai desse universo, dessa dimensão e vai para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, você interage com os seres do mundo espiritual, inclusive seres que estão exclusivamente no mundo espiritual. Como assim? Os espíritos. Como assim os espíritos estão exclusivamente no mundo espiritual? Sim, estão. Por exemplo, eles podem ver esse mundo porque eles estão numa dimensão diferente, mas eles não podem interagir. A única maneira do espírito interagir com o mundo físico é reencarnando e adquirindo um corpo físico ou utilizando um canal. Por isso, por exemplo, na língua inglesa, eles não usam a palavra medium, tá? Dizem assim, fora do espiritismo. Eles usam channeling, ou canalizando. Então, eles não dizem que você está um fenômeno mediúnico, você está canalizando um espírito. Você está sendo um canal e veiculando a informação, a relação, etc. Então, a única maneira deste ser espiritual interagir com o mundo físico é ou ele entra no mundo físico e reencarna, ou ele utiliza um canal, um médium, ok? Mas nós que estamos aqui, nós temos uma interação com o mundo espiritual, tá? Você pode até não querer ter essa interação, não ter consciência que tem essa interação, mas você tem, porque você é um ser espiritual também. Você dorme e está no mundo espiritual, ok? O médium, ele tem uma característica diferente. Ele, estando lúcido, ou seja, estando no mundo físico, acordado para o mundo físico, ele consegue captar uma relação com o mundo espiritual. Então, ele vai canalizar. Então, é como se fosse realmente um canal que traz informação do universo espiritual para o universo físico. Então, frequências seriam fenômenos físicos e esse seria um fenômeno espiritual. Então, nós não veríamos frequência. Ah, mas é uma vibração... Eu não posso afirmar para você porque seria uma suposição, uma teoria, você pode achar o que você quiser, mas para eu afirmar é desse jeito, eu teria que ter alguma prova, algum experimento, alguma coisa. Você tem espíritos que falam é assim, tem espíritos que falam diferente, e tem muitos espíritos que não sabem como a coisa acontece. Por exemplo, aí você diz assim, mas como é que ele não sabe? Vem cá, você usa micro-ondas? Sabe como funciona? Um monte de gente usa equipamentos, usa tecnologia muito avançada e não sabe absolutamente nada o que acontece por trás daquela tecnologia. Então, no livro dos médiuns, você tem uma descrição, Allan Kardec pergunta a um espírito que está transportando objetos. Ele estava jogando pedras numa casa. O que é aquilo? Um poltergeist. Então, um espírito pegava e jogava pedra. A pedra física. Então, do nada surgiu uma pedra e atingia a casa. Quando questionaram o espírito, como é que você faz isso? Ele ficou um pouco confuso, ele não sabia bem. Bom, a descrição que ele fez foi mais ou menos essa. Eu pego a pedra do seu mundo, ou seja, tem uma pedra aqui. Eu envolvo em mim mesmo, assim, titubeando, envolvo em mim mesmo e trago para o meu mundo e depois devolvo para o seu. Ele explicou? Não. Ele sabe o que ele fez? Não. Ok? Mas é mais ou menos isso que ele fala. Outros falam diferente. Eu disse, eu não sei, é uma coisa que faz, eu não sabe explicar, tá? E outros não têm nem noção que estão fazendo algo semelhante. Estão falando, manifestando, nada disso. Não tem nenhuma consciência.
Os espíritos mais adiantados, com certeza, eles sabem o que acontece e as descrições que eles fazem eu estou usando o cérebro e fazendo isso, e ele escreve alguma coisa assim. Mas quando você usa uma analogia com o mundo físico, é complicado, porque o mundo espiritual é diferente. Então, eu vou dar até um exemplo de uma confusão, tá? No mundo espiritual, a água. Tem água no mundo espiritual? Tem, porque o espírito diz que tem água. Mas peraí, água não é H2O? Lembra? Oxigênio, hidrogênio, H2O. 2 átomos de hidrogênio, um oxigênio, você tem uma relação e você tem uma substância, água. Então, água no mundo espiritual é H2O? Se fosse H2O, seria físico. Não é formado de H2O. Bom, então podemos dizer que não é água. É uma coisa que parece com água, mas não é água, porque água é H2O. E átomo é uma coisa física, está no nosso mundo físico. No mundo espiritual tem alguma equivalência? Pode até ter, mas não é água, como a gente conhece. É alguma outra coisa. Vocês perceberam? Agora, mas por que então ele está usando a palavra água? Aí, toda vez que alguém me questiona isso, eu imagino assim, pense, você conheceu uma pessoa e ela é cega de nascença. O que é isso? Ela nasceu cega. Ela nunca enxergou na vida. E aí ela pergunta para você, o que é a cor verde? Como é que você explica para um cego de nascença o que é a cor verde? Você vai procurar alguma palavra que não tenha nada a ver com ver, visão. Então, você vai procurar alguma coisa que faça sentido para ele. Cor, luz, visão, não faz sentido. Então, vai procurar, não, é uma cor quente. Você vai procurar um outro sentido. Mas vem cá, o verde é quente ou é frio? Esquenta ou não esquenta? Não tem nada a ver com esquentar. Então, como é que você vai explicar para um cego de nascença a cor verde? É mais ou menos alguém no mundo espiritual tentando explicar para você como é essa coisa que tem lá. Olha, ele vai pegar alguma coisa que você conhece e vai fazer uma analogia. Mas a verdade é que as coisas lá não são físicas. Então, se tem alguma vibração, não tem nada a ver com as frequências da maneira com que nós conhecemos no mundo físico. Ok? Então, você pode ter uma suposição, você pode fazer uma equivalência, você pode fazer uma metáfora, mas você não pode afirmar. Bom, como normalmente as comunicações se dão através da energia, pode ser uma coisa possível, mas como é no mundo espiritual, você não tem um equivalente aqui. A única coisa que a gente pode afirmar é que toda vez que uma interação entre o espírito, isso eu posso afirmar, surge um impulso nervoso. Tanto que, quando você faz um eletroencefalograma num médium, você encontra, durante a atividade mediúnica, você encontra algumas alterações no traçado, alguma anomalia. Tanto, por exemplo, Chico Xavier, a anomalia era tão intensa que dizia que ele estava tendo um surto epilético, que o traçado está todo alterado, ele está surtando. Inclusive, algumas pessoas que viram aqueles exames chegaram à conclusão que a mediunidade de Chico Xavier era uma doença fisiológica, que ele tinha uma neurastenia, alguma coisa, e manifestava daquela maneira. Então, ele estava tendo um surto epilético, e em vez de ter convulsões clônicas motoras, ele tinha aquele negócio de escrever aquilo lá. Ô ataque epilético bacana. Você está entendendo? Eu estou vendo um traçado alterado. O que é um traçado alterado? Você está tendo atividade elétrica onde não deveria ter, numa intensidade que não deveria ter, gerando uma alteração no traçado normal. Eu estou olhando aqui, não é normal isso. Quando você tem alteração da faixa de normalidade, nós chamamos que você está apresentando uma disritmia. Então, médiums... E agora, vamos lá. Então, o médium tem uma disritmia? Não, só quando ele está tendo uma manifestação mediúnica. Então, por exemplo, eu faço análise do médium fora desse contato. E o traçado dele é absolutamente normal. Durante o processo mediúnico, quanto maior a intensidade dessa manifestação, maior a alteração que eu vou ter. Significa o quê? Que nós estamos tendo atividade elétrica cerebral no momento indevido, num local indevido e numa intensidade indevida. Ou seja, nós temos uma alteração de natureza física. Não é um processo mental. Ou seja, algo aconteceu que gerou uma estimulação e nós temos uma manifestação física. Por isso, sentir é perceber fisicamente. Então, o médium converte algo exclusivamente espiritual em algo físico.
Ou seja, uma comunicação física aconteceu. Aí ele vai manifestar. Como se dá a ligação? Aí nós vamos entrar no campo das suposições. E eu estou apresentando a vocês o modelo neurológico de Jorge Andréa, mas algumas evidências de que, na realidade, esse modelo corresponde à realidade. Então, existe sim um traçado alterado. Bom, hoje nós temos equipamentos mais aperfeiçoados, que não só medem a quantidade de eletricidade circulante, mas também o metabolismo. Está tendo atividade metabólica? Como é que você vê isso? Quando você tem atividade metabólica, atividade celular, significa que respiração celular está acontecendo, queima de combustível está acontecendo, utilização de energia. Tudo isso é igual a calor. Então, quando você vê aquele desenho, você vai ver áreas vermelhas, atividade intensa, áreas azuis, pouca atividade. Então, você vai vir até aquele ausência de luminosidade, você não está tendo atividade na área, até o vermelho intenso significa intensa atividade naquela região do cérebro. Então, o que seria um scanner cerebral? Você vai cruzar várias informações. Então, ele vai receber atividade elétrica está acontecendo, você tem atividade metabólica, geração de calor, você vai ler tudo isso, atividade eletromagnética, e vai jogar no modelo de computador do cérebro e vai mostrar que áreas estão em atividade. Eu falei da alucinação visual desse estudo. Então, a Universidade de Colômbia demonstrou que a alucinação visual era um fenômeno de natureza neurológica, tá? A origem pode ser até um transtorno mental ou um transtorno químico, mas se você está alucinando, significa que existe uma alteração a nível neurológico. Então, hoje, você não diz mais que a alucinação é descontrole da imaginação, porque pode não ser isso. Então, o que seria um descontrole da imaginação? Um delírio. Delírio é o quê? Uma informação alterada, uma cognição alterada, um reconhecimento alterado, um entendimento ou percepção alterada. A alucinação, não. É uma visão alterada. Então, você pode ter uma origem mental ou psicológica ou química, mas você vê na área visual primária, por isso você tem aquela reação pupilar, como se fosse com os olhos, correto? Na mediunidade, você vai ter algo semelhante, só que em vez de vir da memória ou da imaginação, está vindo da glândula pineal. Mas peraí, você está afirmando isso a partir de quê? A primeira experiência com alucinação na universidade é uma tese de doutorado. O que é comum? Na tese de mestrado, a pessoa pega e repete esses experimentos para ver se aquilo acontece. Então, alguns estudantes escreveram nessa repetição uma coisa anômala que eles encontraram, que era a presença da alucinação, mas sem atividade, nem na memória, nem na imaginação, e sim uma imagem que está vindo a partir da área hipotalâmica. Por que isso é anômalo? Porque ali não tem imagem, não se forma. É uma área hormonal, não deveria ter imagem ali, tá? Não deveria. Então, quando isso acontece, não tem muitas explicações porque foi um evento, eles não aprofundaram nesse sentido, nem disseram a respeito do que era alucinação. Mas, como essa descrição bate com o modelo do Jorge Andréa, nós podemos, numa extrapolação intelectual, fazer essa ligação. Então, a glândula pineal gera o estímulo, aí você vai enxergar esse estímulo no eletro, ele vai se deslocar para uma região, então você vai ter a visão lá, a atividade na área visual, mas a origem estará na área hipotalâmica, mais especificamente, a partir da glândula pineal, ok? Então, se é frequência ou não, nós não podemos afirmar, você pode supor isso. Olá, que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.